Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal, e hoje vamos falar sobre o ex-bruxo Tio Chico, o maior mentiroso que já existiu. Portanto, o maior mentiroso que já existiu no meio gospel brasileiro foi o ex-bruxo Tio Chico, seguido de perto por outros, como por exemplo o pastor Jotinha, suposto ex-pioneiro das Assembleias de Deus e também compositor de hinos da harpa cristã. Hinos esses que, na realidade, foram compostos por pessoas de outros países, pessoas americanas, dezenas de décadas antes de o pastor Jotinha ter nascido. Então temos aí vários candidatos, mas o maior mentiroso do meio gospel brasileiro foi, sem dúvida, o ex-bruxo Tio Chico, ou o suposto ex-bruxo Tio Chico. Amém? Este homem sofria de um problema que ele era chamado mitomania. Amém? E vamos falar sobre isso. Amém? O que é um mitomaníaco? Portanto, o ex-bruxo Tio Chico foi o maior mentiroso do meio gospel brasileiro. O maior mentiroso de sempre. Amém? E outros, surgiu também um suposto ex-guina dos racionais e vários outros também. Agora existem também testemunhos em voz robótica como os do Kenzo Atsushi, né? Testemunhos falsos. Então o que não falta aí é a falsidade e gente ganhando dinheiro, e até mesmo a Margareta Amúria, que durante, creio que mais de 10 anos, durante bastantes anos, ela andou testemunhando que foi arrebatada ao céu e ao inferno, vendendo os seus DVDs, pregando nas igrejas um pouco por todo o mundo, e depois ela confessou que inventou esse testemunho de arrebatamento ao céu e ao inferno. Foi tudo uma farsa, uma mentira. Então o que não falta aí é gente mentindo, não somente no Brasil, não somente vindos do Brasil, mas do Brasil é uma avalanche de falsos profetas. Há os verdadeiros, mas a maioria são falsos. Então este indivíduo, ele tinha um problema, chama-se mitomania, ou seja, é um problema mental, e a gente sabe que os problemas mentais, glória a Deus, na realidade são coisas da alma, não era nada do seu cérebro, não era nada orgânico, mas era um problema da alma, era espiritual. Amém? A mitomania, vamos falar sobre a mitomania, portanto ele era mitomaníaco. Portanto, o ex-bruxo Tio Chico foi o maior mentiroso do meio gospel brasileiro de sempre. Amém? A meu ver, porque ele mentia às carradas. A mitomania, ou a mentira obsessiva ou compulsiva, é a tendência patológica, portanto doentia, mais ou menos voluntária e consciente para a mentira. Normalmente as mentiras dos mitomaníacos estão relacionadas a assuntos específicos, porém podem ser ampliadas e atingir outros assuntos em casos considerados mais graves. Uma menina cujo pai é violento, por exemplo, pode começar a inventar para as colegas como sua relação com o pai é boa e divertida, contando sobre passeios e conversas que nunca existiram. Justamente pelos mitomaníacos não possuírem consciência plena das suas palavras, os mesmos acabam por iludir os outros em histórias de fins únicos e práticos, com o intuito de suprirem aquilo de que falta em suas vidas. É considerada uma doença grave, necessitando o portador dela de grande atenção por parte dos amigos e familiares. Fonte é Wikipedia. Então, este homem era mentiroso, compulsivo, era obsessivo pela mentira. E a gente sabe que que o pai da mentira é o diabo, e este homem, infelizmente, era filho do diabo. Glória a Deus. Amém? Quem mente é mentiroso. Ripalabastero, olha aí. Glória a Deus. Olha aí, olha aí o que é que eu te vou dizer aqui. Vamos já entrar na Bíblia. Apocalipse capítulo 21. Olha aí. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 22. Mesmo antes disso, vamos aqui ainda no 21, o versículo 27 diz assim: E não entrará nela
glória a Deus, na Nova Jerusalém, coisa alguma contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então lá no céu não entra este tipo de gente. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, a menos que se arrependam antes de morrer. 22, versículo 15, vamos ler o 14, que é um texto lindíssimo. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, a Nova Jerusalém. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e cometa mentira. Então quem mente é mentiroso. E os mentirosos não entrarão no reino de Deus. João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Portanto, quem mente é filho de Deus ou do diabo? Do diabo. Se tu mentes, és filha de Deus ou do diabo? Filha do diabo. Olha aí. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ramanagasuri Cantanéria. Então, meu irmão, se tu és um mentiroso, tu és filho, não é de Deus, tu és filho do diabo. Minha irmã, se tu mentes, tu não és filho de Deus, és filho do diabo. Então este indivíduo aqui, Francisco, acho que era Francisco Guedes, ele era um grande mentiroso. Ele era um mentiroso. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. E o que é que esse indivíduo dizia? Olha aí. Factos sobre o ex-bruxo tio Chico. Segundo o próprio. Olha, ele dizia montes de asneiras. Primeiro, nasceu num berço de ouro. Seu pai era político. Vereador suplente. Atenção que nenhum... daquilo que ele fala, a quase nada ele comprovou. Não comprovou nada. Então, isto era mentira sobre mentira. Agora repara aqui. Glória a Deus, olha aí. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Oriandalabaia, Rimanagasuri, Cantasneri, Andalamaia. Oh, glória a Deus, quem crê diga aleluia. Aleluia, santo é o nome de Jesus. E qual é a missão minha como pastor de igreja, como atalaia do Evangelho, como pregador da palavra, como visionário das coisas de Deus? A minha missão é alertar o povo, fazer soar a trombeta em Sião acerca dos perigos. Mas esse homem já morreu em 2018, qual é o perigo que ele representa? Mas depois de morrer ainda gerou mais adeptos. Né? Quando Elvis Presley morreu, houve mais gente idolatrando Elvis Presley. Houve gente, quando ele morreu, se suicidou, se matou. Quando o Michael Jackson morreu, no dia que ele morreu, na hora que ele morreu, quando as pessoas souberam, os fãs, muitos se suicidaram, gerou ainda mais idolatria. Até fizeram estátuas. Quando Eusébio morreu, Eusébio foi considerado o maior jogador de futebol de Portugal, de sempre. Ele nasceu em África, acho que em Moçambique, se eu não estou a erro, e foi considerado o melhor de sempre. Depois de ele morrer, fizeram-lhe uma estátua e a idolatria virou ainda maior do que quando ele era vivo. Então a idolatria a Eusébio, depois da morte, é maior. Então o perigo, esta gente morreu. Ok, o suposto ex-bruxo tio Chico morreu. Ele era um mentiroso, mas a maioria das pessoas pensam que ele era verdadeiro. É que o problema é que após a morte dele, muita gente teve curiosidade de ouvir o seu testemunho e crer em mentiras. E eu, como atalaia, tenho a missão de te alertar. Não admitirás falso testemunho e não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem para uma demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Então, é nossa missão, irmãos. É nossa missão. Glória a Deus, desmascarar as mentiras. Amém? Então já sabemos que ele era mitomaníaco. Ele inventava uma história e queria... Alguns chegam a crer naquilo que eles inventam. Não é? Eu acho que um dia encontrei alguém a dizer: eu sou o Napoleão Bonaparte. O demónio cega de tal maneira a pessoa
ilude de tal maneiramente da pessoa que a pessoa começa a mentir e a crer nas suas próprias mentiras. Aleluia! Glória a Deus, mas Deus não terá por inocente ao culpado, nem por culpado ao inocente. Aqui, vou ler aqui um comentário do escriba Valdemir Mota Menezes. Isto é interessante aqui. Sou policial judiciário, teólogo, formado pela FATADS, historiador pela Unimes, administrador Unimonte e servo inútil de Jesus Cristo. Apenas fiz esta breve apresentação para dizer que procuro ser muito cauteloso em criticar o servo alheio, assim evita atacar outros irmãos, mas o Francisco Vieira, ex-bruxo Tio Chico, está fazendo um desserviço, quer dizer, estava, porque já partiu em 2018, ao cristianismo, mas continuam os seus testemunhos aí. Está fazendo um desserviço ao cristianismo e ao nome do Senhor Jesus, ao dar um testemunho maravilhoso do poder transformador de Deus e de como o diabo está agindo no mundo. É um testemunho maravilhoso, só falta uma coisa, ser baseado em factos reais. Quem do imundo tirará o limpo? Ninguém. Eu não vou inventar uma história falsa, como a história do Kenzo Atsushi e de dezenas e dezenas de testemunhos que são narrados com voz robótica ou por terceiros na internet, né? Supostamente para levar as pessoas à santificação, à santidade, à sã doutrina, com o pretexto de santificar o povo, de libertar das vaidades, das carnalidades do mundanismo. Porque a verdade nos liberta. A palavra de Deus é mais que suficiente. Não precisa de acréscimo, não precisa de mentiras para ajudar. Olha aí, Rimanaga sai, conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Se permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade e esta vos libertará. Aleluia. Olha aí. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ninguém. E um pouco de fermento leva toda a massa. Um pouco de mentira num testemunho, ainda que seja verdadeiro, faz contaminar todo o teu corpo. Então nós temos que nos levantar contra a mentira. O pai da mentira é o diabo, mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. E porque João 17:17, santifica-os na tua palavra é a verdade. De modo algum seja sempre todo o homem mentiroso e Deus verdadeiro, para que venças quando falares e sejas justificado. Está lá em Romanos 4, se eu não estou em erro. Alá, e Shurikantas, Neri, Andará, 3:4 por aí. Então Deus está falando da sua palavra. Quem quer diga glória, rico para a baia. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade, dizia o apóstolo Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Ele também dizia em Gálatas 4:16, por acaso eu me fiz vosso inimigo por vos falar a verdade? Eu sou teu inimigo por te dizer que este homem foi um grande mentiroso, o maior de sempre. Não, meu irmão. E tu vais ver que não edifica nada. O que ele falava não traz edificação, mas traz escândalo, não traz nenhum tipo de edificação. Olha aí. Aqui diz o outro irmão aqui, é um testemunho maravilhoso, só falta uma coisa, ser baseado em factos reais. O testemunho do tio Chico é uma agressão à inteligência das pessoas. É preciso ser mesmo, é preciso tu seres idêntico a um animal que não tem entendimento. Idêntico a uma mula, um jumento cujas bocas precisam de cabresto e freio para que não se atirem a ti, tal como diz lá o Salmo. Rimanagasuri, não sejas como o cavalo e a mula que não têm entendimento, cujas bocas precisam de cabresto e freio para que não se atire a ti. Aleluia. O ímpio tem muitas dores, mas ele confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aleluia. Rimanagasai, regocijai-vos no Senhor. Vós os justos e cantai alegremente todos vós sois restos de coração. Está lá no Salmo, meu irmão. Amém? Tem gente que é igual jumento, é igual mula, é igual cavalo. Não tem entendimento. Acredita, o seu ouvido é um autêntico penico. É um penico, aqui em Portugal chama-se penico, não sei como é que é no Brasil. Penico é um bacio onde a pessoa se sentava para fazer cocó, xixi, ou seja, para fazer as necessidades físicas, né, quando tinha preguiça de ir à casa de banho, ou para as crianças não urinarem pela casa. Pronto, colocava-se um bacio debaixo da cama das crianças, um bacio, um penico. Então o teu ouvido é um bacio, é um penico. O teu ouvido é um vaso sanitário para querer... É uma agressão à inteligência. Tu tens de ser muito otário, muito totó, muito biruta, não é? Ou capirotado. Capiroto deve estar, o demónio do engano já deve estar na tua vida para tu quereres e apoiares e defenderes estas fábulas. É uma agressão à inteligência das pessoas, pois ele está repleto de absurdos e factos inverídicos que não podem ser comprovados. Aleluia! Pelo simples facto de serem baseados em alucinações e o produto da fantasia do irmão Francisco Vieira,
Ele é um mentiroso psicótico, acredito que nem mesmo as pessoas próximas a ele podem ajudá-lo. Porque de tanto falar as suas fantasias, ele já se assimilou como sendo factos que realmente aconteceram no passado, ou seja, assimilou como verdades. Mitomaníaco. Este homem era mitomaníaco, este Francisco Guedes Vieira. A minha experiência com investigações policiais, em milhares de casos em que já investiguei, as minhas experiências com centenas de casos de pessoas endemoniadas, que já repreendi o demónio. Portanto, este irmão é usado no Ministério da Libertação. Quem queria dizer glória a Sharamanagai, me leva a ter absoluta certeza que boa parte do depoimento do ex-bruxo Tio Chico é uma fraude. Lamento muito que tantos cristãos estão sendo enganados por este senhor. Ele não é malvado, é apenas uma pessoa que sofre de insanidade. A gente sabe que a insanidade é o espírito da loucura, é demónio. Era um indivíduo endemoniado, um indivíduo usado pelo Satanás. Aleluia! Ele criou essas histórias para poder ter algo fantástico para dizer às pessoas, para que pudesse levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. A intenção era boa, é como a intenção de quem criou o testemunho falso do Kenzatsushi. A intenção até podia ser boa, não é? Mas eu sei que há algo por trás mais maligno que isso. Mas imaginando que a intenção era boa, olha, é para levar o povo à santificação, à sã doutrina, largar o mundanismo, a carnalidade das vaidades, os enfeites de meretrício, as roupas sensuais e morais, não é? As coisas mundanas, como a TV, futebol, desportos, competição, alabai, shurikantas na área de alabai, para levar a sua santidade. Nós não precisamos de inventar mentiras. A palavra de Deus nos liberta. Se permanecermos na sua palavra, sois verdadeiros. Jesus disse, se permanecermos nas minhas palavras, na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos. Então conhecereis a verdade e esta vos libertará. A palavra de Deus é quem liberta, não testemunho falso. Ainda contém algumas verdades. Xaramanagasteria. Parei. Aleluia. Ele criou estas histórias para poder ter algo fantástico para dizer às pessoas. Eu estou a ler aqui o que o irmão Menezes falou e eu achei muito interessante. Ele criou estas histórias para poder ter algo fantástico para dizer às pessoas, para que pudesse levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Mas Cristo não precisa de mentiras para que as pessoas creiam nele. As evidências que apontam que o testemunho do ex-bruxo Tio Chico é mentiroso se baseiam nos factos que irei relacionar abaixo. Em minha vida como escrivão de polícia já tomei depoimento de milhares de pessoas e isto acabou dando-me uma habilidade para perceber mentiras nos mínimos detalhes. Pois é que ele aqui diz, olha aí, primeiro, o ex-bruxo Tio Chico nunca apresentou um mínimo de provas para os difamadores, entre aspas, de que o seu passado tenha sido marcado pelos eventos que ele alega ter ocorrido. Um testemunho tão forte precisa de ser sustentado pelo mínimo de provas técnicas, materiais e científicas. E o mesmo vale para o testemunho do Kenzatsushi, do Robert Atsushi, da Helena Maldonado, do Emery Prince e do Sariel e de dezenas de outros com voz robótica na internet. Cadê as fontes? Cadê a origem? Cadê a pessoa que diz que é testemunha? Nem existe. Esse ainda é pior, porque este aqui testemunhava em primeira mão, testemunhava coisa falsa, coisa inventada da cabeça dele, mas os outros nem isso, nem aparecem, não surgem. Não existem parte alguma na face da terra. Aleluia. E o povo continua a crer e a se inscrever no canal Evangelismo Online e noutros canais que propagam essas, digamos, fábulas. Amém? E quem segue as fábulas é um desviado da verdade. Onde é que está a prova que ele participou de 28 religiões? Cadê a carteirinha de membro? Este Francisco Guedes, não é? Ex-Tio Chico nunca apresentou nenhuma prova que ele tenha participado de 28 religiões. Segundo, o ex-bruxo Tio Chico não pôde, em uma vida tão curta, se ter envolvido com 28 religiões. É um espaço de tempo de 20 anos. Isso contando que, desde os 10 anos, ele já tinha um pleno entendimento religioso, segundo o seu testemunho, que não passa de profundezas de Satanás. Tu vais ver que esse testemunho divulga mais as obras das trevas do que glorifica a Deus. Entra em mínimos detalhes de coisas completamente nojentas, abomináveis, que não traz nenhum tipo de edificação. Terceiro, o ex-bruxo Tio Chico não mostrou provas que mantinha conhecimentos com as ditas autoridades e pessoas famosas que ele alega conhecer. Nenhuma destas pessoas acusadas por ele deu a menor bola para as suas falácias. Não apresentou nenhuma fotografia. Ele com a Xuxa, por exemplo. Zero. Xarabá, nada. Labando glória a playa romanagaché. Por enquanto, porque a proporção da repercussão deste filme logo vai despertar a atenção da imprensa e não duvido que logo que uma TV vai mostrar que este ícone evangélico é um farsante. Quarto,
O ex-bruxo tio Chico deu vários atestados de burrice, loucura e psicose e alienação com a realidade. Em um dos pontos do seu testemunho ele fala da origem oculta do nome Chevrolet. Deus tenha misericórdia dele e dos seus ouvintes. Assistam ao vídeo. Claro que eu não vou assistir vídeos. Foi bem para ouvir pela palavra de Deus. Que eu postei logo abaixo ver o significado oculto que o Chico. E o Chico diz que está inserido na palavra Chevrolet. Deus do céu. A fábrica de carros Chevrolet tem este nome porque o fundador da Chevrolet se chamava Luís Chevrolet. Não tem nada a ver com as siglas que ele tirou da cabeça dele. Tu vais ver que é uma coisa completamente, vais ouvir que é aberrante. Além do absurdo espaço temporal entre a existência da fábrica Chevrolet e o período de atividade do bruxo tio Chico. 5. O ex-bruxo tio Chico também afirma que o nome Maréia, carro da Fiat, foi obra maligna e que se baseia no nome Exu Maré. E ainda diz que ele teve participação na criação deste nome, a qual ele sugeriu, aliás, para o presidente da Fiat. Aqui residem dois problemas. O primeiro é etimológico. Etimológico é a origem da palavra, pois a palavra é de origem italiana, onde o carro tem a sede da Fiat e o carro Maréia significa em língua italiana maré. Outro problema deste depoimento é que, à época do lançamento deste veículo, o Sr. Francisco Vieira já era crente. Teria ele feito um serviço para o diabo enquanto era pregador do Evangelho? Então quando o Fiat Maréia foi lançado, né, ele diz que sugeriu num trabalho de bruxaria, né, incorporado pelos demónios, ele sugeriu para o presidente da Fiat, né, o nome, olha, vais nomear este carro é Chumaré. Só que, segundo os dados históricos, ele já era crente, já se tinha convertido ao Evangelho. Então, será que ele estava servindo a dois senhores ou será que ele teria feito um serviço para o diabo enquanto era pregador do Evangelho? Então é um problema aqui cronológico. Então há vários erros aqui. Sexto, o ex-bruxo tio Chico alega ter cometido dezenas de assassinatos. Verdadeiramente o Brasil é um país de impunidade e até dá vergonha falar em justiça no Brasil. Aleluia. Ou justiça em Brasil. Mas também ninguém pense que tantas atrocidades ficariam assim impunes. Levantamentos feitos até agora não apontam nenhum processo criminal contra o Sr. Francisco Vieira na Justiça Federal nem na Estadual. Ele alega ainda que responde processo na Justiça Militar, o que também é uma incongruência, pois ele nunca foi militar de carreira. Então, mentiroso, 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 mentiroso. Amém? 7. O ex-bruxo tio Chico diz em seu depoimento que foi alto funcionário do Banco do Brasil. Bom, só se foi lavando as janelas do último andar do prédio do Banco do Brasil. Pesquisas feitas até o momento, aleluia, anda cá, não tem elementos para dizer que o Banco do Brasil o teve como funcionário. Nunca foi. Mentiroso. Mas um simples holerite que ele apresenta ao público já poderá servir de prova. Na internet, no site dele, quando ainda era acessível, ele só colocava cópias das suas carteiras da Ordem dos Teólogos. Disso e a Ordem dos Pastores daquilo. Desculpem dizer, mas isso não serve para provar a idoneidade de ninguém. É verdade. Quantos que se dizem pastores ladrões? Quantos se dizem pastores adultos? Quantos se dizem pastores pedófilos? Quantos se dizem pastores homossexuais? Quantos se dizem pastores Haramanagasuri Cantaramanagasha envolvidos com o mundo do crime? Rei Managashuri Cantas, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 8. O ex-bruxo tio Chico alega ainda ter levado chifres da sua esposa 62 vezes. Ora, não quero advogar a mulher dele, a qual nem conheço, mas se ele dissesse que ela o traiu várias vezes, tudo bem. Mas dizer estes números exatos é a prova cabal de que ele está mentindo no seu depoimento. Andou a contar 1, 2, 3, 4... Meteu uma câmara escondida para saber as vezes que ela traía. Nem a mulher dele e nem ele ficaria contando quantos homens se deitavam com ela para ter relações sexuais proibidas. Depois da 10ª ou 20ª vez que já estava traindo cônjuges que ninguém mais conta ou anota num caderninho. Isto é ridículo. Completamente ridículo, meu irmão. Isto é ridículo. Olha aí. Vamos aqui mais a algumas asneiras que ele dizia. Factos sobre o ex-bruxo tio Chico, segundo o próprio conta. Está bem? Primeiro, nasceu no berço de ouro. Seu pai era vereador suplente. Segundo, foi iniciado no espiritismo e na mesa branca aos 8 anos. Com 10 anos, já era pai de santo e recebia mais de 380 demónios. Ficou 11 anos no espiritismo. Foi babalorixá, mago, etc. Quarto, ex-homossexual, pois fez pacto com a pombagira, estuprou e engravidou a sua irmã. Ou seja, o que é que isto edifica? Mesmo que fosse realidade, não edifica nada. Há coisas que
Um indivíduo, quando vem de um meio tenebroso, não deve nem contar, porque não vai edificar. Pelo menos não deve entrar nos detalhes. Olha, eu fiz coisa errada, mas não entrar em pormenores. Isto aqui é coisa abominável de profundezas de Satanás. Olha aí. 5. Aos 17 anos se envolveu com o satanismo, chegou a um nível tão profundo do satanismo que bastava estalar os dedos 3 vezes para o diabo se materializar na sua frente em carne e osso. Então o diabo servia a ele. O diabo servia a ele. Ele era tão poderoso que o diabo servia a ele. Foi ao inferno 12 vezes. E chegou a sentar no trono com o diabo e falar com ele cara a cara. Este é para rir, que é para não chorar de raiva. 7. Diz que quem pregou o evangelho para ele foi o diabo. Pois não havia mais quem pregasse a ele. Mentira, meu irmão. O Brasil está cheio de pregadores. E pregadores destemidos que não temem nem, ainda que ele fosse um satanista de alta patente. Pregam para toda a gente. Homens cheios do poder de Deus. A Bíblia diz o que é? Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, nada vos fará danar algum. Lucas 10:19. Então ele é mentiroso. Rima na gacha, é mentiroso. Com 18 anos entrou na maçonaria. Com 18 anos. Grande proeza. Depois de 7 meses de estudo, encontrou um cômodo com um bode possuído pelo demónio, possesso pelo demónio. Ele se teria ajoelhado perante o bode e entregou a sua alma a ele, onde o seu nome foi para o livro preto. Foi tirado 15 mililitros do braço do Chico e foi colocado no bode, assim como 15 mililitros do sangue do bode que foi colocado no Chico. Depois disso o diabo se materializou. Histórias fantásticas. Isto é mesmo histórias, não é? É aquelas pessoas que fumam o que não devem, que faz rir, não é? Ou que injetam no corpo aquilo que não deve ser, não é? As coisas que tomam uma injeção do que não deve, realmente têm alucinações, ou que tomam aquelas pastilhas alucinogénicas. Realmente tem muitas... Foi de 28 seitas. Ainda está aqui uma coisa que não faz parte aqui da lista, que ele diz que trabalhou em 62 profissões. Teve 62 profissões. 62. Vejam que exagero. 62. E depois, numa outra parte do testemunho dele, diz que ele viveu em 62 capitais, ou tenha visitado 62 capitais. Então está igual a um chefe de Estado de um país, que viaja para tantos países assim. Não é? Está podendo. E dinheiro para isso tudo. Anda cá, lá uma série, anda lá maia. Amém? Cadê a prova? Cadê o passaporte carimbado? Também não há. Cadê a prova que trabalhou em 62 empresas? Também não tem. Fez um pacto na Bahia com a mãe menininha do Canto Ave. Ex-traficante. Foi tudo. Foi isto tudo. Ex-homossexual, ex-trupador, ex-babalorixá, ex-maçom, tudo. Ex-traficante. Foi do Comando Vermelho. Amigo do Fernandinho Beiramar. Vão lá perguntar ao Fernandinho Beiramar se ele ainda for vivo. E a outros do tempo do Fernandinho Beiramar, vão lá, façam entrevista e perguntem se conhece este charlatão, que não tem outro nome, este homem, este Fernando, aliás, Francisco. Amém? Este indivíduo, se o conhecem de algum lado. Xaramanagai. Ex-telionatário, foi isto tudo. Ex-usurário de droga, ex-ladrão, ex-matador de aluguer. Matou a sua filha com 2 anos. Foi mendigo. Então foi tudo. Ele realmente tem uma garganta de borracha. Por isso sempre tem que beber. Uma inédita. Garganta de borracha. Mais ninguém na face da terra tem. Mas ele tinha. Ele é mais especial. Eu não tenho cordas vocálicas. Não é cordas vocais. Nem sequer sabe falar o português. O indivíduo nem sequer sabe falar o português. Nem sequer sabe expressar cordas vocálicas. Tenho uma garganta de borracha. Não é borracha, é borracha. Mas, meu irmão, isto é ridículo. Ridículo. Tenho um filho que deu 2 tiros de escopeta aos 2 anos de idade. Tem uma perna de platina, é cego de um olho, já teve 2 mansões, uma chácara, 12 apartamentos. Em outro vídeo disse 4 mansões, entra em contradição. 12 apartamentos em Brasília, 2 casas, uma BMW, uma Mercedes, uma Ferrari, uma chácara e uma fazenda. Entra em contradição. 19. Sua reputação ilibada não impediu, com todo este currículo criminal, vários assassinatos, vários processos de crime decorrendo em vários lugares, estadual, federal e até militar, não o impediu de ser o chefe de gabinete do Banco Central, concursado há 8 anos, do Banco do Brasil. Prestava serviço para os órgãos públicos como a Câmara e Senado, mas a sua vida, segundo ele, era uma tristeza. Diz ter sido chefe da Federação Espírita. Cadê as provas?
Não é? Alguém vai questionar a Federação Espírita Brasileira. Onde é que está lá o nome dele como foi chefe? Não existe. Está lá os nomes de quem foi os chefes da Federação Espírita Brasileira. E não vai aparecer o nome do Francisco Guedes. Tudo um mentiroso do pior. E ter praticado sacrifícios humanos no exercício das suas atividades. Ex-funcionário do Banco Central, onde ganhava 38 salários comerciais. Vá lá, vai. 38 por mês. Diz 22 que tem 17 anos que ele não pratica sexo. Como pôde ter uma filha? Aleluia. Anda a cantar a massa de 12 anos. De 12 anos. Se há 17 que ele não pratica sexo. É complicado. Sua mulher é prostituta. E como tinha uma filha de 12 anos. Sua esposa teve um filho com outro homem. É divorciada há 8 anos, estando 8 anos sem fazer sexo. Matou 22 crianças em rituais de magia negra e 40 a bala como pistoleiro. É muita fantasia, meu irmão. Responde a 22 processos. Departamento de Justiça de Brasília coloca o nome do réu Francisco José Vieira Guedes e veja quantos processos aparece, visto que ele diz ter vários processos. Sabe quando é que vai aparecer? 0. Mentiroso. Num culto falou que a sua filha foi estuprada aos 3 anos e faz necessidade por sondas. Ex-maçom de Galo 32 e filho de grão-mestre do estado do Ceará. É para rir. Podes ir lá, não é? Às lojas maçónicas todas que houver lá no Ceará e vai lá perguntar se conhece este personagem. Ex-bestial sexo com animais. Então já fez de tudo o que é mais abominável. Que edificação uma história desta traz para a igreja? Alguém é renovado em línguas? Alguém é batizado com o Espírito Santo? Alguém é liberto do pecado por ouvir uma história tão nojenta, tão abominável? Uma história que é mentirosa, mas muita gente crê que é verdade. Já sofreu atentado de morte e tem sido ameaçado. Recentemente violentaram e mataram a sua filha de 12 anos com 2 tiros na cabeça. Ele foi pistoleiro de várias autoridades do Nordeste. E pá, este homem foi tudo. Este homem então era um jagunço. Era um jagunço. Só faltava era ter um chapéu daquele de jagunço e montar o cavalo. Era um jagunço. Praticava necrofilia nos cemitérios, relações com os mortos. Está queimado. Praticava ainda canibalismo, comia carne de defuntos, comeu 15 fetos. Fez 3 pactos de sangue que fez com Satanás. Isto é só para rir, porque se a gente for a levar isto a sério, irmão, isto dá uma ira santa. Foi pai de santo da maionese Hellmann's, da Clara Nunes, do Chacrinha, Vasco, Xuxa, Sarney, José Sarney, etc. Fez vários abortos no centro espírita e depois oferecia esses bebés a Satanás e os comia. Num desses rituais sacrificou a sua própria filha de 2 anos, a qual foi entregue em um dos pactos. Em outra ocasião deu 2 tiros no seu filho de 8 anos, que após vários dias de internação sobreviveu. Com todo este currículo demoníaco, ele era, desde 1983, pai de santo da Xuxa, o qual fez o seu pacto de sangue com Satanás para ficar rica e famosa. Foi pai de santo de vários políticos, artistas e empresários do Brasil. Após o seu encontro com Jesus no hospital de base de Brasília, onde passou 3 anos e 6 meses de idade, saiu ao encontro da sua família, que o abandonou por ter aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém quis apoiar, pois não havia mais dinheiro, que fora gasto em hospitais e exames particulares. Claro, ele tinha que criar um alibi. Procurou a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, onde se converteu e conseguiu auxílio e apoio por vários anos. Os anos foram passando e o seu testemunho alcançou outros estados, saiu da Assembleia de Deus e foi para a Igreja Universal. Parei, andou de cavalo para burro. Irmãos, com todo o respeito dos cristãos que estão na Igreja Universal. Amém? Mas eu considero a Igreja Assembleia uma igreja mais séria, uma igreja pelo menos com um objetivo mais santo. A Assembleia de Deus, quando foi fundada, o objetivo era a santificação. Era a libertação das almas e a santificação. Levar uma vida de santidade, pregavam um arrependimento, a santificação e o juízo vindouro. Céu e inferno. Glória a Deus e a vinda de Jesus. Enquanto que a Universal, a ênfase dessa igreja, também pode falar algumas verdades, mas é financeira. Por isso é que eu digo que andou de cavalo para burro, de um evangelho mais estreito, mais doutrinado, para um evangelho mais fugindo um pouco do foco, mais centrado nas bênçãos materiais. Não estou a dizer nada de mal, nem de denegrir ninguém, amém? Então andou de cavalo para burro, onde foi obreiro por 2 anos. Então, onde é que está a carteirinha de membro e de obreiro da Universal? E onde é que está a carteirinha de membro da Assembleia? E quem o consagrou a pastor? Onde é que ele foi consagrado? Quem foi que o consagrou em que igreja? Hoje em dia é fácil alguém ser consagrado a pastor. Basta dizer umas abobrinhas
pregar umas asneiras, saber uns versículos de cor e ter amizade com alguém, ir pregar numa igreja, contar um testemunho muito triste, fazer as pessoas chorar, a rir à gargalhada, igual esse senhor aí, o Cláudio Duarte, e pronto. Já toda a gente... Vai haver alguém que diz, olha, eu vou-te consagrar. Também não seria difícil. Mas é bem complicado. Diz aqui, foi obreiro por 2 anos na Universal, não comprovou o que ele falou. Devido ao sistema doutrinário, a Igreja não permitiu que ele saísse para testemunhar noutro ministério. Após muitas caminhadas de testemunho, veio então o reconhecimento de pastor pela comunidade monoteísta mundial. Passou pelo Conselho Federal dos Pastores do Brasil. Aqui, milhões de almas têm... Isto aqui é mentira. Não creio. Amém? Isto é o que ele conta. Milhões de almas se têm entregado. Quem é que se vai converter a ouvir coisas abomináveis, como violação de criança, comeu 15 fetos, comeu carne de defunto, fez sacrifícios humanos, bebeu sangue do bode? O que é que isto edifica, meu irmão? Que salvação isto traz para alguém? Nenhuma salvação. Então isto aqui é falso. Milhões de almas têm entregado ao Senhor. O Senhor deve ser Senhor mesmo com S pequeno. Em somente ouvir o seu testemunho. Hoje, como pastor e missionário, tem apoio e congrega no Ministério em Salvador, Bahia. Por segurança, só apresentamos credencial às igrejas agendadas. Então, ele escondia a documentação para que não comprovassem que ele possuía, ele era falsificador, tinha documentação falsa para se declarar maior do que aquilo que ele era. Chico denuncia que exatos 90% dos empresários do Brasil fazem parte da máfia de Satanás. Okay? O ex-bruxo não sabe nem fazer as contas e diz que recebeu 45 milhões de reais de Orestes Quércia para matar a cantora Clara Nunes. Mas ele não era o pai de santo de ela? Item 37. De acordo com o Chico, era amante de Quércia. Quem matou Tancredo Neves? Tio Chico? Não. Segundo o tio Chico, esse trabalho foi feito por outro pai de santo. Aqui 51. Tio Chico também alega ter ganho 1 milhão de cruzeiros para matar Chacrinha. Mas ele não era o pai de santo dele? Amante da Rita Cadillac, que de acordo com o Chico, era amante de Chacrinha. Tio Chico afirma que Xuxa já teve um caso com Marlene Matos. A missionária Lana Holder, que já o desmentiu publicamente. A cantora Simone, etc. Os nomes Chevrolet e Maria foram consagrados ao diabo pelo Chico. Maria seria uma homenagem ao Xumaré. Seu pai tem 70 filhos. E só ele se lembra do seu pai. Isto é tudo. Vejam que é uma mentira absurda. Se um indivíduo tivesse 70 filhos, só um dos filhos seria lembrar do pai? Claro que não, meu irmão. Há sempre laços familiares. É uma mentira daquelas das mais capazes, das mais absurdas possíveis. Sua ex-mulher com 36 anos arrumou um namorado de 22. Ok. Contradições. Epá, já vimos aqui, já tínhamos aqui refutado. Glória a Deus. Vamos aqui para o 9. Refutando isto. Diz que foi pai de Santos Chacrinha Clara Nunes, mas depois diz que ele teria os matado amando seus amantes. Segundo as suas palavras, foi o pai de santo mais novo do Brasil, tendo alcançando a façanha com 10 anos de idade. Um facto que impressiona na história de Tio Chico é a sua onipresença e capacidade de ultrapassar a barreira do tempo. Segundo informações do seu site, o bruxo Tio Chico transformou-se em nova criatura em 1990. Tio Chico foi funcionário do Banco Central por 8 anos, não se sabe também como chegou ao cargo de chefe de gabinete por meio de concurso público. Então teria que haver provas disso e não há. As provas é que ele nunca esteve lá. Algo inédito no Brasil. Segundo o mago das finanças, desviava dinheiro dos clientes para a sua conta, glória a Deus, e enviava o seu dinheiro para paraísos fiscais na Suíça. Não se sabe também como o Banco Central tinha clientes comuns ao estilo do Bradesco ou da Caixa. Ele garante que o contrato que o diabo lhe rendera 4 limusines, uma Ferrari, uma Mercedes-Benz, uma incrível BMW, na qual o intrépido prosador fazia viagens para a África, ignorando completamente a existência de um oceano Atlântico. Então, ele ia de BMW para a África. Essa é para rir. Rir à gargalhada este homem era um piadista. No mínimo era um piadista, um contador de histórias. Charlatão. 12. Apesar de ter morado em 19 capitais e conhecido 68 países, ele diz que 68, mas numa outra parte diz que é 62, então ele também entra em contradição aqui no seu sermão. Ter feito um curso superior, ter frequentado com certa frequência 28 religiões, chefe de gabinete do Banco Central, prestador de serviço para a Câmara e o Senado,
O incansável, onipresente e onipotente tio Chico comandava o Comando Vermelho, dirigia. Ele liderava o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, ao lado de figuras como Escadinha, Fernandinho Beiramar e Marcinho VP. Mesmo assim, ainda achava tempo para visitar cemitérios e se alimentar de vísceras humanas e prestar trabalhos espirituais em seu centro para 68 empresas. Injetou sangue de bode no corpo, gasolina e éter. Teve um tórrido romance de 8 meses com a sua cachorra de fila brasileira. Tudo isso até aos 30 anos de idade. É coisas mesmo aberrantes. A história do tio Chico que mais seduz é que ele claramente desafia toda a possibilidade matemática, ou seja, a cronologia. E diz que comprou a sua esposa quando esta tinha 12 anos. Então foi-se uma escrava. Ela era escrava, ele comprou-a. Passou a ser o senhor dela, a escrava. Ficou casado 19 anos com ela. E já está há 17 anos separado, ou seja, 12 com 19, quanto é que dá? Ora bem, 19 com 12, se eu não estou em erro, dá 20. Ora bem, 19 com 10 dá 29. Com 12, eu sou mal de matemática, dá 31 anos. 31 anos, 31, 41, 48 anos. 48 anos! Como o tio Chico tem hoje 53 anos, ou seja, quando esta refutação saiu, ele tinha 53. Eu creio que ele morreu mais velho com 58. Ele morreu em 2018. Mas quando isto foi escrito, ele tinha 53 anos. Então, como é que ele comprou? Porque aqui dá 48 anos. 12 mais 19 mais 17 dá 48. Né? Ruxar a banda Gleia, Playa Suricana. 48 para 53, 49, 50, 52, 52. Então, com 5 anos, ele casou com a mulher. Comprou a mulher com 5 anos de idade. Então, isto é loucura. Como o tio Chico tem hoje 53 anos, ou seja, quando isto foi escrito, estima-se que ele tenha feito isso com incríveis 11 anos de vida. Em um dos seus testemunhos, o tio Chico conta que trabalhou para a Wagner Canhedo, tendo inclusivamente sugerido o nome para a VASP. Ele só não explica em que encarnação fez isso, já que a empresa foi fundada em 1933. Tio Chico também garante que fazia trabalhos nos bastidores para a Chevrolet. Segundo ele, cada letra significa uma palavra, que descamba na frase: chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando esta terra. Bem, isto é uma grande piada, bem, grande imaginação. Nem o facto da montadora ter sido fundada pelo piloto franco-americano, ou seja, franco-americano, não tem nada a ver com o Brasil, em 1911 nos Estados Unidos, intimida o tio Chico. Veja que asneira. Chegou hoje este vagabundo Chevrolet, segundo ele é uma sigla, que significa: chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando desta terra. Ai. Não se sabe quanto lucrou nesta transação. Aliás, tio Chico faturava de todas as formas. Garante que há um processo contra ele no Distrito Federal por ter falsificado 1.800 folhas de cheque. Curiosamente, não consta nenhum processo contra Francisco José Vieira Guedes na Justiça de Brasília. Tio Chico tem a espantosa capacidade de fazer os processos evaporarem como mágica das gavetas dos tribunais. 17. Curioso também o facto de que em seu site não constar nenhuma cópia de qualquer documento das suas transações. Uma lembrança de alguma viagem para algumas das dezenas de países, nenhuma certidão de óbito das 2 filhas que ele garante terem sido sacrificadas. Ele conta que foi vítima de um terrível acidente de carro que lhe rendeu 25 cirurgias. Como a desgraça é pouca é bobagem, que o Chico conta que está vivo, pela graça de Deus, já que os médicos retiraram incríveis 250 gramas de estilhaços de vidro da sua cabeça, perdeu as suas cordas vocais, usa até uma então inédita prótese de borracha. É o único homem no mundo que dizia usar uma prótese de borracha. Uma prótese inexistente, mais ninguém tem. E outros detalhes que aqui não convém falar, porque dá risada, obviamente. O pobre coitado, que diz ter sido chefe de gabinete do Banco Central durante 8 anos, e o pior de tudo, concursado, só não existe um nome sequer chamado Francisco José Vieira Guedes, no DOU, Diário Oficial da União. Tenho pena deste senhor ex-tio Chico, que nem mesmo sabe pronunciar o português correto, muito menos ser alto funcionário do Banco Central. 19. Comecei a anotar e não entendi. Ele nasceu em 18 de 9 de 1960. Comprou a esposa dele quando tinha 12 anos de idade, dando 50 mil para o juiz. Emprego para o pai dela e 50 mil para um terceiro. Ficou casado há 19 anos, está separado há 17 anos, após que aceitou Jesus. Então faça as contas. Ele tinha quantos anos quando comprou a esposa dele? Olha aqui. 20. Bebo muita água porque a minha garganta é de borracha e não tenho cordas vocálicas, tenho sôndias. Veja que estupidez. Nem o português sabia falar. Veja que ignorante. Amém?
Veja que analfabruto. Não tem outro nome, irmão. Eu não estou aqui ofendendo as pessoas que não sabem, porque não têm estudos, mas ele, se quer ser pastor, quer ensinar a palavra, sabe ler, então tem que se esforçar por falar corretamente o português. Não dizer asneiras. Amém? Após fazer o segundo pacto, para ter toda a mulher que eu quiser, tendo feito com uma faca escrita nas minhas partes íntimas, que não vou falar para não ficar a dizer de Lucifer. É só aberrações. Fiquei 8 meses em minha fazenda, até mandei fazer um vestido caro para ela. Se o diabo fez eu me apaixonar pela minha cadela de raça fila. No testemunho ouvimos a ideia de frequentar 28 grupos religiões em 11 anos, no qual seria o tempo necessário para se aprofundar e se envolver em grupos religiosos, tendo uma média de 10 reuniões por mês. Conclusão. Levando em consideração as incongruências dos testemunhos de tio Chico, podemos até duvidarmos se ele merece ou não de ser chamado de tio, uma vez que não se conhece ninguém que seja sobrinho dele. Logo, se o diabo é o pai da mentira, Chico tem em sua língua uma oficina de mentiras ao serviço do seu pai. Então, está muito bem por A mais B, desmascarado, e atenção que isto não edifica ninguém. O que ele falava não traz edificação à igreja, não traz consolo, não traz exortação, não traz transformação de vida, santificação, não traz libertação, não traz cura, não transmite paz alguma. Isto é coisa completamente aberrante. São autênticas profundezas de Satanás, o último versículo que vamos falar. Está lá em Apocalipse. Diz aqui, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, como a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Amém? Porque nesta igreja, o que é que aconteceu? Havia uma mulher que se dizia profetisa, que ensinava e enganava os servos de Deus para que fornicassem e comessem dos sacrifícios de idolatria. Não é? Então, está aqui. Doutrina de demónios, profundeza de Satanás, mentiras. Amém? Então, fica aqui o esclarecimento à Igreja de Jesus. Amém? E se alguém tem sido enganado por este tipo de testemunho, não somente o do pseudo ex-bruxo, ex-tio Chico, mas também do Jotinha, suposto pioneiro das Assembleias de Deus, o primeiro pastor solteiro a ser consagrado. Primeiro varão, homem, solteiro, mais novo, aliás, pastor solteiro a ser consagrado, que era virgem até ao dia de hoje, mas na realidade é divorciado, e outros, mais do ex-Guina, não é? Se tu foste iludido por esses testemunhos falsos na internet, do Kenzo, Robert Atsushi e dezenas de outros, Helena Maldonado, Emery, Prince Ariel, testemunhos, muitos são, as pessoas até existem, mas inventam mentiras para enganar o povo, porque esse Emery, Prince diz que era um anjo, não é? E que veio do céu, que não é daqui, que é um anjo. É um anjo que encarnou. Quem encarnou foi Jesus, o verbo fez carne e habitou entre nós. É uma blasfémia, então ele era Jesus. Tem até pastor que diz aí, olha para as minhas asas, eu também tenho asas como os anjos. Aleluia. Eu não sou daqui vindo do céu. Então tem aí pastor que agora é querubins, tem aí pastores querubins com asas, tem todo o tipo de fantasias, meu irmão. Então, hoje estamos esclarecendo a igreja. Se tu queres ser mentiras, te arrepende hoje. Se tu queres nestes enganos, nestes falsos testemunhos, te arrepende hoje, pede perdão a Deus e aceita a Jesus Cristo como Senhor da tua vida, Salvador da tua alma. Reconcilia. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Tenho falado que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente. Orem por mim, estarei orando por vós. Amém? Glória a Deus. Fica aqui também um alerta. Cuidado com os profetas, entre aspas, que apoiam estes falsos testemunhos, que ainda ficam apoiando estas fantasias. Sai desses canais. Deixa de seguir essa gente, esses falsos profetas. Que Deus em Cristo vos abençoe.